Fala, galera. Pessoal, é o seguinte, cara. Hoje a gente vai tratar de um assunto que, cara, é muito delicado para quem opera como trade, tá? Pra galera que tá na mentoria aí comigo, eu faço todo o esforço e eu não tenho segredos quanto à questão operacional, quanto à questão de leitura, quanto à questão de estratégias. E eu vou dizer para vocês, cara, isso, embora seja difícil, uma boa leitura, saber executar uma boa estratégia, cara, nada mais importa também do que você saber se comportar no mercado, você entender como é que o seu organismo funciona, que tipo de pensamento, que tipo de comportamento você tem que ter. E para que você realmente saiba dominar a sua técnica, dominar uma boa estratégia, é necessário que você tenha um conhecimento sobre si próprio, certo? E sobre o mercado. Então, só saber mercado, cara, vou ser sincero para vocês, ajuda. Mas só saber mercado e não entender de psicologia do trade, não entender de fatores comportamentais, que é o fator que a gente vai falar agora, não vai funcionar. Dá só um minuto, deixa eu usar o áudio de alguém aqui. Então tá todo mundo me ouvindo bem, né, cara? Certo? Então bora lá. Galera, é o seguinte, primeiro bora começar quebrando o gelo, tá, galera? Eu vou falar de alguns assuntos assim que a princípio pode parecer nada a ver. A gente pode ter dizer assim, porra, que nada a ver tu falar desses assuntos aqui na nossa conversa sobre trade, mas todos os assuntos que eu vou tratar aqui é justamente para que a gente chegue no ponto exato sobre a questão do comportamento do trade, tá, galera? Muita gente não entende, começa nesse mercado, pensa que técnica. Ah, eu vou aprender o setup do Rick, vou aprender o setup do fulano, do ciclano, do tricano e vou sair ganhando rios de dinheiro. Aí o cara até aprende perfeitamente a estratégia, aprende perfeitamente a questão operacional e chega na hora, o cara toma fumo atrás de fumo, quebra a banca, coloca mais dinheiro, quebra a banca. E quando tu vai ver, é um cara que já tá tipo há 2, 3 anos estudando, ou seja, não é um cara leigo no assunto. Mas por que esse cara não consegue desenvolver? Aí tu vai ver o gerenciamento dele, tu vai ver o comportamento dele no mercado, é um comportamento totalmente infantil. E cara, não vamos desconsiderar nem discriminar esse cara, isso acontece comigo, tá? Isso pode acontecer com você. E para que isso continue, para que isso não continue acontecendo comigo, acontecendo com você, nós vamos falar desse assunto aqui, tá, galera? Então, primeiro isso aqui trecho, tá? Isso aqui são pesquisas, tá, galera? Que estão disponíveis na internet aí, fatores humanos, tá? Fatores biológicos que influenciam o nosso comportamento. Então, eu vou começar quebrando o gelo, lendo um artigo aqui da Super Interessante sobre de como é que funciona a questão da excitação humana. Por que um homem se atrai por uma mulher, por que uma mulher se atrai por um homem, e como que isso age biologicamente no nosso organismo humano, tá? Então, bora lá ler, galera. A influência dos hormônios na excitação humana. Para os namorados que este mês estão celebrando a paixão, a atração física, é um botão mágico que só o amor é capaz de ligar. Beleza? Muita gente até pensa isso, né? Ah, só o coração, é só eu me interessar pela pessoa, a ponto que aquela pessoa pegou o meu coração. Mas para os cientistas, o desejo sexual não tem tanto romântico, tá? Trata-se de um processo bioquímico que desequilibra rapidamente todo o corpo, diagnosticável por vários sintomas. A gente não consegue tirar os olhos daquela pessoa, o coração dispara, as mãos suam, dá vontade de falar pelos cotovelos, as pernas ficam meias bambas, a fome desaparece e é preciso suspirar profundamente para respirar melhor. Tudo isso acontece porque o cérebro derrama uma overdose de substâncias euforizantes no organismo quando pinta o interesse por alguém. Toda essa agitação depende de fatores psicológicos, galera. Vocês estão entendendo isso aqui? Psicológicos. Então, cara, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Por que eu estou colocando esse assunto em pauta? Muita gente desconsidera e acha que durante o operacional, durante você estar operando, você não precisa se atentar para os seus pensamentos, para as reações do seu corpo, para as reações do seu organismo. Mas, cara, isso influencia tanto quanto uma mulher influencia você ou quanto um homem influencia você, dependendo da sua opção sexual, certo? Então, que variam de um indivíduo para o outro, tá? Para ser detonada. Em comum, porém, todos nós temos um coquetel de libido prontinho para explodir. Todo mundo tem um coquetel
certo? Aí dentro de você, pronto para ser detonada. Em comum, porém, todos temos um coquetel de libido pontinho para explodir. Uma série de hormônios são disparados em cadeia na pessoa, causando várias sensações. Tá? Ainda não há trabalhos específicos, mas hoje se sabe que o simples fato, olha só, galera, o simples fato de você pensar na pessoa amada pode promover uma série de alterações orgânicas, diz Margaret Rose, tá, do Departamento de Neurologia Experimental da Universidade Federal de São Paulo. Galera, o porquê que estou falando desse assunto que aparentemente não tem nada a ver, cara? Você vê só, um simples fato de você pensar na pessoa pode acarretar uma série de mudanças no seu organismo. Cara, você só pensou na pessoa, lógico, uma pessoa em específica, não pode ser qualquer pessoa. Só o fato de você pensar na pessoa, aquilo altera seu organismo, certo? Ela altera um comportamento biológico em você, cara. Então você não pode desconsiderar fatores hormonais. Galera, só que no trade, lógico, pô, ninguém tá apaixonado no trade. Tá? Ninguém vai ter necessariamente essas sensações de quando você está apaixonado, de quando você está excitado, certo? Mas vai ter outros tipos de sensações, outros tipos de pensamentos. E a gente vai falar desses hormônios e desses pensamentos agora, exatamente nesse momento. Existem dois hormônios que influenciam o comportamento do trader no momento de uma operação. Tá? Esses pensamentos e esses comportamentos são induzidos através da produção de dois hormônios, tá? A endorfina e o cortisol. A gente vai falar deles agora. Galera, tem alguma dúvida quanto a isso? Alguém tem dúvida que de fato isso aí, cara, influencia ou não influencia? Fale agora ou cale isso para sempre. Mas se concordar, coloca aí no chat ou pede para falar alguma coisa. Se não, diz que não aí e vamos lá. Vamos embora. Tudo certo? Eu posso prosseguir, galera? Alguma dúvida até então? Por favor, galera, colaborem aí, dando um ok, dizendo que não, Rick, volta aí. Eu acho que sobre esse assunto ninguém tem dúvida de que realmente, tanto a mulher quanto o homem, ela sofre alterações de libido sexual ou sentimental um pelo outro. Independente, tá, galera? Se você é homem, gosta de homem, se você é mulher, gosta de mulher. Isso tem muito a ver com a escolha de cada um. Mas que você sente uma alteração hormonal e você sente sensações através de hormônios, produzidas por hormônios, isso é incontestável, tá, galera? Então, por que eu tô falando isso? Que é para quebrar esse gelo de você achar que os hormônios eles não influenciam nada, tá? Os hormônios influenciam muito. Na verdade, a gente está aqui nessa sala reunidos graças ao nosso papai e nossa mamãe que sentiram atrações hormonais um pelo outro, correto? Até aqui ok, tudo ok, Clayton, tranquilo, beleza, galera. Então é o seguinte, uma vez que vocês entenderam, tá? Uma vez que vocês entenderam que os hormônios, eles de fato, eles mexem com a gente, eles até induzem a gente a cometer algum tipo de comportamento, certo? Você começa a procurar, a se antenar um pouco mais disso. Só um minuto. Só um minuto que tem um alerta aqui também. Deixa eu ver aqui. Tá, o Júlio ok, Walter ok. Então beleza. Então faz parte, ninguém vai falar mais desse assunto. Vocês já entenderam que o homem fica excitado pela mulher, a mulher fica excitada pelo homem por questões hormonais. Isso agora a gente está falando de sexualidade, tá? Agora bora falar do que de fato importa para a questão para quem está operando day trade, tá, galera? Durante a gente estar operando... Ah, tá. Esqueci de falar umas coisas. Os hormônios, eles são produzidos no corpo humano através dos sentidos. Que tipo de sentidos? Tato, visão, olfato, paladar e etc. Correto? Então, no caso do day trade, pô, ninguém tá sofrendo tato, ninguém tá sofrendo paladar, mas a gente está direto sobre a influência da visão. E a visão, ela é uma das maiores sensações que a gente tem, cara. Sensações que eu digo assim, qual é a palavra que eu posso utilizar? Um dos maiores influenciadores da nossa vida é a visão, certo? Então, quando você vê uma situação de perigo, ou quando você vê algo que desagrade, ou quando você vê aquela pessoa que mexe com você, a visão ela é muito importante para tudo. Então, no day trade, quando a gente está olhando a tela, seja um gráfico, seja um fluxo, aquilo influencia demais a gente, certo? Quando você vê aqueles números ficarem vermelhos,
Quando a gente vê aqueles números ficar verdes, aquilo influencia com a gente. Então a visão ela é muito importante nesse aspecto. É por isso até que algumas pessoas elas tiram o saldo da tela, certo? Tem algumas pessoas que ao invés de ficarem olhando aquele saldo ficando vermelho ou ficando verde, elas retiram. É por isso que todas as plataformas elas têm esse mecanismo de você poder tirar aquilo ali. Porque existem algumas pessoas que não conseguem ficar olhando aquilo, certo? Quando a pessoa vai vendo o número ficar vermelho, a pessoa ela vai entrando num nível de estresse muito alto que ela não consegue nem ficar na frente da tela. É por isso que muitas das vezes, quem nunca fez isso, cara? Quem nunca fez isso? Eu já fiz isso várias vezes. Estou no meio de uma operação ali, a operação começa a dar ruim, eu levanto da cadeira, saio da frente, que é para não olhar, certo? Que é para não olhar. O que é isso? Isso é uma influência visual, certo? Que ativa hormônios que me deixam ansioso, que me deixam isso e aquilo outro, tá? Agora bora falar dos dois principais hormônios que mexem com um trader. No geral, a gente não vai ter grandes hormônios como testosterona e tudo mais sendo ativados pelo corpo durante uma operação, mas existem dois hormônios que vão acompanhar vocês como trader durante toda a trajetória de vocês. Mesmo da fase iniciante até a fase profissional, vocês vão ter influência sobre esses dois hormônios, que é a endorfina e o cortisol. E para que vocês entendam como é que ela age no corpo, e até mesmo para vocês entenderem que tipo de pensamento passa na cabeça de vocês, como é que vocês se comportam, a gente vai falar disso agora, tá? Então bora falar primeiro da endorfina. Lembrando, galera, tudo que está na minha tela tá, é estudo científico. Eu não estou criando nada, eu não estou inventando nada. Vocês também depois, eu até peço para vocês, depois dessa aula, que vocês vão pesquisem, sabe? Aprendam realmente a lidar com isso. Deixa eu só desativar o áudio de alguém aqui que tá... Certo? Eu acho que volta. Certo? Bora lá, bora falar de endorfina. Tá, galera, o que é endorfina? Como é que ela funciona, tá? A endorfina ela é produzida pela hipófise, tá? Que é uma glândula que fica no cérebro, e ela libera uma sensação de prazer e bem-estar por todo o corpo. É assim que ela funciona. Lógico, ela é ativada através da visão, através do paladar, através do toque e todos os sentidos do corpo humano, certo? Então toda vez ali que alguém tá sentindo um carinho, uma massagem, a hipófise produz endorfina, que é uma sensação de bem-estar. Toda vez que a pessoa está comendo alguma coisa prazerosa, a hipófise produz uma endorfina de bem-estar. Toda vez que a pessoa está se exercitando, a pessoa também libera a endorfina, que é uma sensação de bem-estar. Toda vez que a pessoa está vendo alguma coisa, é por isso que a gente assiste filmes engraçados, por isso que a gente vai para o cinema, porque a nossa visão ativa a hipófise, que produz endorfina e sente bem-estar. Tá, então bora dar uma pequena lida aqui, tá, galera? E olha que eu não sou um cara de leitura, tá? Eu realmente não sou um cara de leitura. A endorfina é uma substância natural, neurohormônio, certo? Produzida pelo cérebro através da glândula hipófise, aquela glândula que a gente descreveu lá na frente. A sua dominação se origina da palavra interno e morfina analgésico. Galera, entenda essa palavra aqui, analgésico, tá? Vocês vão já entender o porquê. Estudos recentes apontam que a endorfina pode ter o efeito sobre as áreas cerebrais responsáveis pela modulação da dor. Vejam bem, ela ajuda a modular a dor, a moldar a dor, certo? Por essa razão, diversos recursos utilizados nos tratamentos de reabilitação de dores, lesões, realizados pela fisioterapia. Um exemplo, um TENS, que é um tipo de terapia, eletroestimulação, estímulo neural transcutânea, se baseia na liberação de endorfina para a proporção de analgésia, tá? Melhora da dor. Provavelmente, parte da capacidade da acupuntura em aliviar dor seja devida ao estímulo de liberação de endorfinas, seja de estímulos de liberação de endorfinas. Uma vez estimulado pelas agulhas nos terminados nervosos pontos, é gerado impulso para aumentar a liberação de neurotransmissores no complexo supressor da dor. Ou seja, é produzido um efeito analgésico na região cerebral. Além disso, ocorre liberação de endorfina no local da dor.
Galera, o que a endorfina tem a ver, cara? Então tu entendeu aqui, cara, que a endorfina ela é o hormônio do prazer e do bem-estar, certo? E uma das principais funções dela, certo, é justamente modular a dor, certo? Modular a dor. Ela praticamente, uma das principais funções dela é de te livrar da dor, de te livrar da dor, certo? Só que aí, cara, no momento que você tá ganhando, um exemplo, vamos dizer aqui que eu entrei numa operação e, cara, essa operação ela tá dando bom, certo? Ela tá dando bom. A endorfina ela tá praticamente em tudo que a gente faz na vida. O próprio cara, quando ele bebe um álcoolzinho, ele tá sentindo prazer, é assim, legal aí. A pessoa quando tá comendo um prato delicioso, ela tá sentindo prazer. Quando você tá num momento bom com os amigos, você tá sentindo prazer, certo? Você está evitando a dor no seu organismo. É por isso que tem pessoas que quando estão distraídas e estão conversando, bate-papo, até passa aquela dor de cabeça, até passa aquela dor na costa. Isso é efeito de endorfina. A gente está falando de fatores biológicos, principalmente aqui, tá, galera? Só que qual é a questão, cara? No momento que você entra numa operação e aqueles números começam a ficar verdinhos, você está sentindo uma sensação boa, concorda comigo? Você está sob efeito do quê? Eu, pelo menos, eu fico muito agitado, eu fico muito feliz, cara, quando os números estão verdinhos. Eu não sei vocês, mas me dá uma puta felicidade do caramba. Fico muito bacana, eu fico anestesiado de felicidade. Só que qual é o problema com isso? Como a endorfina, ela ao mesmo tempo que ela é um analgésico, certo? Que ela, na verdade, ela é um analgésico, ela produz sentimentos e pensamentos que vão te evitar a dor, certo? Tanto é que ela é uma das bases da endorfina, tá? Uma das principais da endorfina, que é um dos maiores analgésicos que existe para causar dor. Então ela vai te proteger da dor. Só que, cara, no momento que eu estou operando, que eu estou sob o efeito da endorfina, toda vez que eu entro numa operação, isso é comigo, é com você, não interessa se você é homem, se você é macho, se você é fêmea, certo? Não importa, cara, se você é transexual, qualquer estilo que você se relacione, você vai estar sob o efeito da endorfina no momento que você estiver ganhando e você estiver se sentindo feliz com isso. Só que qual é o problema disso? É que, cara, eu não tô numa situação normal. Day trade não é uma profissão normal. Day trade é algo totalmente diferente, certo? Então aí é que tá. No momento que só explicar, parar aqui um pouco o raciocínio e entrar num outro raciocínio. Muitas das pessoas que viram dependentes químicos, que acabam se viciando no álcool, acabam se viciando em entorpecentes, elas acabam se viciando por conta do efeito desse hormônio. Aí você diz, caramba, Rico, como que um hormônio que só faz bem acaba fazendo mal para a pessoa? Exatamente. A pessoa, ela se vicia nesse bem-estar, ela se vicia nessa sensação boa, porque, cara, o cara que bebe álcool exageradamente, ele tá sentindo aquela sensação boa que geralmente as pessoas sentem no álcool. O cara que tá usando o entorpecente, a droga, a porcaria lá, ele tá sentindo uma sensação boa para ele, certo? Então, como ele quer que aquela sensação boa nunca acabe, ele começa a usar frequentemente porque ele não quer que aquela sensação acabe. Então ele começa a tomar atitudes de usar mais, beber mais, porque ele não quer que essa sensação boa acabe. Então você entende? Então justamente por ele não querer e não aceitar que aquela sensação boa acabe, ele acaba usando mais e mais e mais, e uma coisa que naturalmente era boa acaba se tornando ruim. Então, cara, no trade, quando o cara tá naquela sensação boa de ganho, o cara ele não quer que aquela sensação acabe. Concorda comigo? Porra, quem é que quer que uma operação boa vire negativa? Alguém quer ir? Ou você respondeu sim ou não? Por favor, responda. Mostre que vocês estão prestando atenção. Alguém aí quer que uma operação boa vire negativa? Não, né, Rodrigo? Rafael, não, né? Mais alguém? Nunca, né, Derek? Já pensou? De jeito nenhum, nem eu. Não, né? Você não quer. Cara, ninguém quer essa porra. Ninguém. Mas, lógico, isso estamos falando de raciocínio. A gente não tá nem falando aqui, a gente tá respondendo, mas não por fatores biológicos a gente tá falando. A gente tá falando porque, de fato, não tem como, né? Ninguém quer isso. Só que aí é que tá. No momento que você tá operando, que a sua visão
ela tá de olho nos números e que você tá vendo que você tá certo, cara, você não quer que aquela sensação boa acabe e que o preço volte e fique negativo. Aí adivinha só o que é que você vai fazer. A operação andou 1 ponto, andou 2 pontos, você vai encerrar ela. Por quê? Por quê? Porque você não quer que aquela sensação boa acabe. Você não quer que aquela sensação de ganho acabe. Então você prefere ficar com 1 ponto, meio ponto, 2 pontos no bolso do que esperar a operação voltar e você ficar com a sensação negativa. E, cara, isso é uma dor de corno da porra, cara. Vocês sabem, porra, vocês são traders, vocês estão treinando, vocês sabem o que é isso. Cara, aquela operação vai lá, te dá gain, tu já fica querendo zerar, aí esses sentimentos começam a passar pela tua cabeça, pô, cara, eu tenho que zerar, e tu vai e não zera. Aí a porra da operação volta e tu toma a loja. Cara, tu fica sentindo o dia inteiro essa porra. Cara, o que é isso? Isso aqui é endorfina, galera. Endorfina. Quando não, acontece o contrário, que acho que até às vezes acaba pra mim, no meu caso, às vezes até é pior. Eu entro numa operação, a endorfina começa a agir no meu corpo, aquela sensação boa, porra, tô ganhando. Aí eu pego e saio ali com 1 ponto, 2 pontos. Aí depois que eu saio da operação, a minha análise foi boa, a minha estratégia é boa, tava tudo a meu favor, mas tinha tudo para me dar 10, 20 pontos. Mas só que eu vou, na hora eu começo a entrar a ansiedade, tá? Porque a endorfina, ela causa ansiedade, ela causa euforia na pessoa, é um dos sintomas dela. Eu não consegui baixar, eu acabei apagando aqui, mas uma das sensações que ela causa, então, do prazer é a euforia, certo? Ela te deixa eufórico, né? Então naquele momento que tu tá ganhando, que aí, tá, cara, tem muita endorfina na tua corrente sanguínea, tu pode não parecer, mas se tu botar um medidor de endorfina, tu vai ver que teu corpo tá bombando naquela hora. É por isso aquela felicidade, é por isso aquela alegria, é por isso que o cara grita, game, porra, é por isso que o cara, sabe, ele bate aquela palma. Eu, pelo menos, eu fico batendo a minha perna, não sei vocês, mas eu fico batendo uma perna na outra. Aquilo é um nível de ansiedade graças à endorfina, certo? Só que qual é o problema nisso? É que a endorfina, ao mesmo tempo que ela me dá felicidade, ela me dá medo. Por que medo? Porque, cara, eu não quero que aquela sensação boa vire uma sensação negativa e eu começo a ficar medo de que a operação volte. Então, por eu ficar com medo de que a operação volte, eu começo a fazer o quê? Zerar. Eu saio dela com ganho, porque eu saio dela ganhando antes que ela vire perdedora. Só que, cara, a minha análise foi correta, certo? O preço tinha tudo para ir lá para cima, para fazer exatamente 10, 15, 20 pontos. Levanta a mão aí. Quem já saiu antes de uma operação e depois a operação foi 10, 15, 20 pontos? Colabora aí. Fala aí, eu. Pô, todo mundo, cara. Vai, galera. Normal. Isso que tá vendo que é normal. Todo dia praticamente, né? Todo mundo. Mas é lógico que o... mas assim, agora falando racionalmente, o que importa é dinheiro no bolso, né, galera? Se você botou 2 pontos, 3 pontos, o que importa é o dinheiro no bolso, tá, galera? Se vocês botaram dinheiro no bolso, cara, perfeito, pronto, tá? Lógico. Mas agora, se vocês quiserem realmente, pô, passar ali, ganhar, pô, 5 pontos, 10 pontos, 15 pontos, vocês vão ter que trabalhar isso. Rick, como é que trabalha isso? A gente vai já falar mais pra frente, tá? A gente vai falar agora de um outro hormônio que, porra, atrapalha pra caralho também. Pera aí. Ontem mesmo aconteceu isso, Walter. Porra, eu já ia te elogiar aí. Tô brincando. Mas assim, o Walter é um cara que tá há bastante tempo, já tá rodando no mercado, já fez curso comigo, com outros profissionais. E ele criou essa habilidade, por exemplo, que eu já vejo nele, dele poder segurar 400, 500, 1000 pontos, cara. Porra, no índice é ponto pra caramba. É lógico, mas ele tá dizendo que aconteceu ontem com ele. Então você vê só, um cara que já tem habilidade, porra, de segurar 400, 500, 1000 pontos, mesmo assim aconteceu com ele ontem. Então você percebe que isso nunca vai abandonar a gente, tipo nunca, mas a partir do momento que eu crio essa consciência, as coisas já começam a melhorar. Tá, 70 pontos. 70 pontos do BC, já pensou? Toda hora, Marcel tá falando que é normal. Eu tô aprendendo a não ficar com raiva por causa disso. Olha, Camila. Ah, Camila, então, mano, entra na fila, porque eu tô aprendendo até hoje. Não, tá brincando. Mas eu vou dizer pra vocês, uma das piores coisas que me deixa com raiva, galera, é sério, eu fico puto quando eu tomo stop. Pô, eu fico puto, não vou mentir pra vocês não, eu fico muito puto. Mas mais puto eu fico de quando eu enxergo uma operação e eu saio com 1 ponto e ela anda 10, cara.
sabe? E eu por medo, exatamente por influência da endorfina que tá correndo na minha corrente sanguínea ali, e eu fico sobre essa influência. Não tem como, com todo mundo. Aconteceu com o Walter ontem, acontece comigo, vai acontecer com você, mas no momento que você cria essa consciência, isso acontece. Mas eu ainda continuo ficando com raiva, Camila. Toda vez que eu entro numa operação e eu saio logo, e ela vai lá pra frente, eu fico muito... Quer ver eu ficar mais puta ainda quando eu não entro? Às vezes eu fico naquela ânsia de entrar, ainda mais quando eu tô positivo. Eu, por exemplo, aqui vou desabafar aqui com vocês. Toda vez que eu estou muito positivo no mês, igual como eu já estou esse mês, quando chega na última semana para fechar o mês, eu começo a ficar com medo de operar. O que é isso? O que é isso acontecendo? É endorfina totalmente. A minha semana inteira, por ser a última semana do mês e eu estar positivo, eu começo a ficar medroso. Por quê? Porque eu não quero devolver tudo aquilo que eu fiz no mês inteiro. Então, geralmente, eu mal consigo operar. De verdade, galera. Isso aqui é um desabafo. Eu mal consigo operar na última semana do mês. É lógico que eu tô feliz pra caramba. Eu tô sorrindo pra todo mundo. Eu tô feliz, minha esposa é feliz, tá todo mundo feliz. Só que ao mesmo tempo que eu tô feliz, eu tô medroso pra caralho. Eu não consigo. Eu entro numa operação, tanto é que eu até diminui a minha mão pra mim poder operar. Tá? Eu criei esse mecanismo. Pô, como eu fico medroso sempre na última semana do mês, eu diminuí a minha mão, porque assim eu fico menos medroso e eu fico mais à vontade para eu operar. Então, quando você reconhece os seus erros, você passa a criar mecanismos para proteger vocês. Pô, então, que bom, cara, que tá todo mundo entendendo isso aí. Então, vocês concordam comigo que isso é uma verdade? Tá, cara, precisa analisar o que dói mais cedo da operação para ela andar. Você dá muito, você não vai sair voltar. É verdade, tem que analisar o que é que dói mais. E você opera mesmo com medo, Camila? Sim, eu opero mesmo com medo, mas eu criei aquele mecanismo que eu acabei de falar pra você, para me diminuir o meu medo, porque eu ainda continuo com medo. Eu não vou mentir pra vocês, eu vou dizer que não posso falar isso, é mentira. Se eu disser que eu não tenho medo, de devolver todo o meu mês, eu vou estar mentindo, eu tenho medo. Só que para me diminuir esse medo, eu vou a favor da realidade. Então o que é que vai fazer eu devolver todo o meu mês? O que é que vai fazer eu devolver o meu mês? Certo? Se eu continuar operando com a mão que eu tô, que foi a mão que eu construí o meu mês, pode ser que eu devolva sim de novo. Certo? Agora, se eu diminuo a minha mão, naturalmente um stop, ele vai ser um stop bem menor daquilo que eu ganhei durante todo esse mês. Então, dificilmente eu vou devolver tudo. Então, eu fico mais tranquilo. Ok? No dia que eu segurei, deu loja. No dia que eu saí, daria muito gay. Ai, cara, eu acho muito engraçado isso. Galera, é o seguinte, beleza. Ó, vou encerrar essa transmissão aqui agora. Eu vou abrir outra, que é porque eu ainda tô com aquele problema. Cara, a Receita Federal tá em cima de mim direto, a porra da CVM em cima de mim direto. Meu CPF tá bloqueado, eu não tô conseguindo contratar o Zoom, porque tá tudo bloqueado meu. E como eles precisam de cartão de crédito, e tipo, cara, tô de fato, tô vivendo uma fase de rico. Que só rico é bloqueado pela Receita, só rico é processado. Então, eu vou encerrar essa operação, aí vocês ligam de novo, porque eu vou... Aí vocês entram de novo, tá? Ela falta 4 minutos, mas eu não queria encerrar essa live aqui. A gente vai falar do cortisol ainda, que é um outro hormônio que influencia a gente, tá? Alguma pergunta sobre endorfina? Deixa ela encerrar, aí a gente abre outra. Deixa ela encerrar por ela mesma. Alguma dúvida sobre isso? Alguém tem um depoimento aí ruim para falar a respeito disso? Não, é só entrar pelo mesmo link, tá, Léo? É só entrar, porque vai encerrar, porque o Zoom ele dá um tempo. Ele tá dando 40 minutos de transmissão coletiva, aí depois desses 40 minutos ele encerra e ele reabre novamente, tá? Aí eu vou abrir novamente e vocês entram novamente. Tive 3 dias de loja. Segunda, terça, quarta e quinta-feira no game. Cobriu 90% do prejuízo. Caralho, Walter. Este assunto é altamente pertinente. Certo, muito bacana, Walter. Mas sabe o que é isso? Isso aí é experiência, tá, Walter? Vocês vão começar a perceber essas coisas naturalmente. Mas como a gente já está falando do assunto,
isso já vai abrir os olhos de vocês já vão começar a perceber para a semana, depois quando vocês forem operar, que vocês estiverem ansiosos para zerar uma operação porque vocês estão ganhando, vocês vão lembrar dessa conversa. Ah, pô, o Rick falou que é a porra da endorfina, então realmente faz parte do meu corpo. Isso ajuda a baixar os níveis os níveis do efeito colateral da endorfina, que são esses, tá? Numa operação. Rick, tu opera todos os dias? Não. Não, Cássio, não opera todo dia não, tá? Eu olho o mercado todo dia, tá? Tenha certeza disso, que eu olho o mercado todo dia, tá? Por quê? Porque eu vou falar, porque lá no final dessa aula eu vou te dizer o porquê que eu não opero todo dia, tá, Cássio? Bem no final dessa aula, agora não. Deixa eu só encerrar essa transmissão aqui desse link, aí você entra de novo. Aí lá no outro vídeo eu vou te responder e tu vai entender o porquê que eu não opero todo dia, tá? Você trabalhou bem seu psicológico? Sim, Walter, mas não vou te... a pergunta é pro Walter, né? Tá. Se o Walter trabalhou o psicológico dele, se ele trabalhou bem o psicológico dele. Ter metas para mim é essencial. A endorfina, quando você fica no loja, só acaba te prejudicando, verdade. O pior não é nada, Walter, é que quando a gente está perdendo, é uma coisa pior ainda, tá? Uma coisa pior ainda. Tu vai já entender, cara. Rick, gosto da sensação de estar dentro da operação, então não consigo operar. Porra, Léo, caralho. Deixa eu ver se entendi, cara. Peraí, eu acho que eu entendi errado. Rick, gosto da sensação de estar dentro de operação, então não consigo não operar. Ah, legal, tá vendo só, Léo? Isso é importante. Ó, cara, essa porra vicia também, tá? Essa porra vicia. Quando chegar um final de semana que tu começar a ficar triste, já é um sinal de que tu tá te viciando no day trade, tá, cara? Quando os finais de semana não fizerem mais sentido e que as segundas-feiras ficarem maravilhosas, e pior que essa porra não tem cura não, tá? É sinal de que você já tá viciado. Walter tá dizendo que trabalhou muito. É, cara, faço ideia, Walter, faço ideia. Não consigo olhar o mercado e não operar. Pois é, Léo, tá vendo aí? Isso atrapalha, tá vendo só, cara? Como até coisas boas, quando não coordenadas, atrapalham. Isso aí para você, Rick. 3 dias seguidos de loja, consegui arrumar e operar novamente, buscar alguém. Derek. Por isso que 2 operações seguidas de loja, eu paro no dia. Eu também, Walter. Vamos dizer, se eu operei segunda-feira, perdi. Eu operei na terça-feira, perdi. Na quarta-feira eu não opero. Eu só volto a operar na quinta-feira, certo? Ou talvez na sexta. Galera, vai encerrar a ligação. Vai ser tipo rápido, tá, pessoal? Vai ser tipo bem rápido, certo? Vai encerrar e vocês já podem entrar de novo que eu já vou liberar a aula, tá? Vai sumir aqui as perguntas, eu não consegui ler todas. Aí vocês mandam de novo. Opa! Vem, me dá mais uns 30 minutos e a gente vai. Você já vai? Tá bom. Bora lá, galera. Entrei de novo. Só esperar os pessoal, galera entrar, tá? Tinha 20 na live? O que aconteceu com o pessoal? Deu certo, beleza. Kleber, Bruno, tamo na área. Beleza, galera, bora entrando pra gente agilizar. É 2 minutinhos pro pessoal entrar, tá? Todo mundo entrar, todo mundo que tava participando. Todo mundo que
tava participando. Tem 12, tinha 20, né, cara? Se entrar pelo menos 18 a gente continua. Tinha 20 pessoas. Fico feliz que vocês se interessem por esse assunto, porque, cara, vão por mim, vocês vão precisar. Se vocês quiserem se manter no day trade, vocês vão ter que controlar isso. O que eu vou falar pra vocês. Isso é difícil de controlar, tá? Comportamento dentro do mercado. Juro. Tá, mais um minutinho aí, tem 14 já. 14 pessoas, a uns 16, 18 aí a gente inicia. Pois a pessoa pode estar tendo alguma dificuldade de entrar, qualquer coisa parecida assim. Isso aí. Tá, acho que tá bom, né? Deixa eu ver quem que tá presente. Tá o Bruno, Camila, Cássio, João Henrique, Rafael Rocha, Doutor, Robson, Rodrigo Ribeiro, Rose. O Walter não conseguiu entrar de novo, cara. Alto que tá. Fechado. Galera, bora lá do prosseguimento então, tá, galera? Então assim, cara, a gente falou que quando a gente tá ganhando, a gente tá sobre o efeito de um hormônio chamado endorfina, que ele é o causador da sensação do prazer e do bem-estar. Então praticamente tudo na nossa vida que dá prazer pra gente, inclusive a gente ganhar no day trade, é a influência de um hormônio chamado endorfina, tá? Então ele é injetado na nossa corrente sanguínea e ele libera as sensações boas, que podem ser provocadas através dos sentidos. Ali, paladar, audição, visão, certo? No caso do day trade, a visão. Beleza? Em contrapartida, galera, quando a gente está perdendo, nosso corpo, ele entende que a gente está passando por um perigo. E toda vez que um ser humano está passando por um perigo, ele está sob influência de um hormônio chamado cortisol, certo? Ele está sob o efeito de um hormônio chamado cortisol. Bora falar sobre o cortisol então, beleza? Para que serve o cortisol? Olha o apelido desse cara, velho. Olha o apelido desse hormônio. Certo? Então, todo mundo vem aí. Opa, vai rolar um dance aí. Deixa eu apagar aqui. Tem alguém que tá no meio de uma festa. Acho que pronto. É o I. Beleza. Todo mundo ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem, galera? Tá todo mundo ouvindo? É o João, né? O João tá na night aí, tá? Sabadão desse aí, tá enchendo a cara. Fechado. Bora lá então, galera, pra gente agilizar. A gente tem mais essa coisa pra gente fazer aqui. Só um minuto. Para, velho. Depois. Bora lá. Então tá, galera. A gente vai falar desse cara aqui, cara. Eu vou falar pra vocês. Esse cara aqui, tenham ódio dele. Porque ele só atrapalha, ele só fode a vida de vocês. Esse cara aqui, tá? Esse cara aqui chamado cortisol. Qual é o problema desse cara com a gente? O problema desse cara pra gente é que ele foi feito para salvar a gente, certo? E para salvar a gente, ele faz qualquer parada com a gente, certo? Beleza? Então para que serve o hormônio chamado cortisol? Apelidado de hormônio de caça e fuga, olha o apelido desse filho da puta. Hormônio de caça e fuga, certo? Considerado um hormônio do estresse, ativa respostas do corpo ante situações de emergência para juntar a resposta física aos problemas. Ou seja, o que esse filho da puta faz? Ele, toda vez que tu tá sobre algum perigo, ele ativa reações no teu corpo para situações de emergência e ele exige uma resposta física. Ou seja, esse cara, toda vez que tu vê alguma coisa, um exemplo, através da tua visão, que tu sentir através da visão, ele desperta de imediato uma reação física em ti, certo? Cara, quem já levou aquele susto, sabe? Às vezes tu olha uma aranha e sei lá, e depois, tipo, não sei, cara, tipo, um exemplo, uma vez eu vi uma aranha de longe, aí só tô dando um exemplo aqui pra vocês, tá? Aí eu fui vestir uma camisa, aí uma camisa era nova, então ela ainda tava com a etiqueta. Quando eu senti a etiqueta na minha costa, cara, eu dei um susto. Eu levei um susto, mas tão grande,
O que é isso? Aquilo é um hormônio diretamente, ele reagindo em mim, cara. Ele reagindo em mim. Esse hormônio é horrível, cara. Tá. Ele, considerado o hormônio do estresse, ativa a resposta do corpo ante situações de emergência para ajudar a resposta física aos problemas, aumentando a pressão arterial e o açúcar no sangue, proporcionando energia muscular. Olha só o que esse hormônio faz comigo, cara. Ele injeta açúcar no meu sangue e me proporciona energia muscular, ou seja, eu fico mais forte. Vocês já ouviram aquele caso? Acho que recentemente eu vi um caso de uma mãe que tirou um filho debaixo de um carro, cara. Aquela mãe, cara, e era uma mãe bem magrinha, assim, sabe, cara? Ela levantou, cara, eu acho que era uma Range Rover, alguma coisa, era um carro grande. Ela pegou uma menina magrinha e ela levantou o carro e tirou a criança de lá. Isso ela fez com uma mão. Uma mão ela tirou. E, cara, não era montagem. Não era montagem, dava pra ver que era real. Lógico que ela não levantou, tipo, com uma mão só, tipo, ela ficou pendurada com o carro numa mão. Ela simplesmente teve a força suficiente para tirar a criança com uma mão e levantar o carro com outra. O que é isso, pô? Coisa de filme? Era Mulher Maravilha? Não, cara. Ela tava sob efeito, tá? Do cortisol, que injetou adrenalina no sangue dela e deu para ela força, tá? Ela deu para ela força e deu energia muscular para ela conseguir sair daquela situação de perigo que ela, como mãe, estava vendo o filho ali naquela situação e ela conseguiu. Eu já vi casos também de mãe que tirou o filho da boca do jacaré. Eu acho que não sei se já aconteceu alguma coisa na vida de vocês parecido, mas o que é isso? Isso é cortisol, certo? É o cortisol agindo no corpo, certo? Ao mesmo tempo, todas as funções anabólicas de recuperação, renovação e criação de tecidos são paralisados, ou seja, o corpo para de fazer qualquer coisa, até crescer unha, crescer cabelo, e o organismo se concentra. Olha só, o organismo ele para com a criação do tecido normal, ou seja, para de crescer tua unha, para de crescer teu cabelo. É por isso que muitas pessoas, quando estão sob estresse muito grande, tipo estresse diário, o cabelo cai, as unhas caem. É porque essas funções elas são paralisadas quando a pessoa está com muito cortisol no sangue. Certo? A criação de tecidos são paralisados e o organismo se concentra na função catabólica para a obtenção de energia. Uma vez que o estresse é pontual, superada a questão, os níveis hormonais e o processo fisiológico voltam à normalidade. Mas quando este se prolonga, os níveis de cortisol no organismo disparam. Tá, isso aqui é o estudo, tá, galera? Isso aqui não sou eu que estou dizendo, eu não estou criando para vocês. Eu estou falando para vocês de um fator biológico, certo? Acho que só completando aqui. Tá. A função do estresse no organismo. Há milhares de anos, nossos ancestrais se despediam dos mecanismos de estresse para fugir dos perigos. Imagina quando no estado de alerta, proporcionando pelo aumento de cortisol, foi útil na evolução da espécie. Verdade, né, galera? Antigamente não tinha supermercado. Então, você queria comer um frango, você tinha que correr atrás da galinha, né? Você queria um boi, você ia ter que matar o boi. Muitas das vezes, né? O boi tinha um chifre enorme, do tamanho de um Kendall maramboso, e você tinha que enfrentar o bicho para você poder comer ele, né? Então você tinha que ter coragem. E essa coragem e essa força física, quem dava para você? O cortisol. Então, diante de quaisquer ameaças, fosse animais selvagens ou mesmo um povo inimigo, o pico de estresse fazia com que o homem das cavernas entendesse o seu momento certo de fugir. Então é por isso que ele é chamado de hormônio de caça e fuga, porque ele é um hormônio que ele dá força física para você, ele aumenta a sua visão, a sua agução, e ele dá coragem para você. Aí que a gente vai falar do assunto, tá? Assim, o cortisol assume vários papéis essenciais na nossa sobrevivência. Ajuda em nosso dinamismo, a cognição do sistema nervoso, o sistema cardiovascular, os ossos, entre muitos outros. Atualmente, nosso cortisol conta com muitos estímulos, inúmeros. E o pior de todo o momento, só de se falar sobre estresse, você já deve imaginar o trânsito, as contas para pagar, a cobrança e tudo mais. Galera, onde é que está o cortisol nesse momento? Então você entende que o cortisol ele é ativado no momento de estresse, tá? Esse cara aqui, ele é ativado no momento de estresse ou no momento de perigo. Qual é o problema, cara, de quando você está operando, certo? No momento que você começa a ver aqueles números ficarem vermelhinhos,
Cara, o nosso corpo ele foi feito para sobreviver e para reagir diante de uma situação de perigo. Quando eu estou comendo, meu corpo sabe que eu estou bem, ele me injeta endorfina, certo? Quando eu estou ganhando, ele sabe que eu estou bem e ele me injeta endorfina. Só que com isso vem o quê? Vem o efeito colateral da endorfina, que a gente já falou anteriormente, que é o medo. E com esse cara aqui, qual é o problema? Quando eu tô operando, que a minha visão tá vendo os números e tudo que está acontecendo, o meu corpo entende que eu estou em perigo. Quem acha que você está correndo perigo aí no momento de uma operação, levanta a mão e diz assim, eu estou correndo perigo no momento que está acontecendo a operação. Fala aí, eu. Alguém fala aí, eu. Tá todo mundo correndo perigo. Já pensou perder todo o dinheiro da corretora? Já pensou? Você toma algum suplemento, Rick? Se eu tomo algum suplemento, daqui a pouco eu vou te mandar. Daqui a pouco eu vou mandar uma foto lá no grupo. Na verdade, cara, eu vivo à base de energético. Isso eu tô até pensando que no longo prazo vai poder me fazer mal, tá? Eu tomo muito energético, muito energético. Tipo, muito, né? Tipo, muito. Certo? Eu sou praticamente sócio da Red Bull. Queria até que eles me patrocinassem. Red Bull e Monster. Tá, beleza. Então vocês já entenderam que quando vocês estão perdendo, o cortisol de vocês é ativado. O nosso cortisol é ativado. Qual é o problema do cortisol ser ativado? É que, tipo assim, se eu tô numa situação real de perigo, o que seria uma situação real de perigo? Sei lá, tem um homem vindo me agredir, certo? O que acontece com o meu organismo? Ele vai preparar o meu organismo para impacto, ele vai injetar sangue, ele vai injetar açúcar no meu sangue para que eu possa me proteger. Ou enfrentar ou fugir daquele homem. Se fosse antigamente, pô, eu vou enfrentar um boi ali, eu quero aquela carne ali, eu vou enfrentar aquele boi. Então o cortisol entrava na minha corrente sanguínea, me deixava mais corajoso e mais forte, aparentemente mais forte. E eu ia lá e caçava aquele boi, matava ele, ou ele me matava, mas eu ia para cima. Qual é a merda do problema do cortisol no meu sangue? É que ele me, aparentemente não, ele me deixa mais forte, certo? Só que ao mesmo tempo que ele me deixa mais forte, ele me deixa corajoso. Cara, puta que pariu, fudeu. Como é que eu posso ficar corajoso no momento que eu tô perdendo? Vocês estão entendendo a merda? Vocês estão entendendo como é contraditório? Mas, cara, isso é fator biológico. Tá entendendo o tamanho, desculpa a palavra, o tamanho da pica que eu tô enfrentando? Porque, cara, quando eu tô ganhando, eu tô medroso, né? E, porra, quando eu tô perdendo, eu tô corajoso? Cara, fudeu. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam o tamanho do problema psicológico que a gente passa na nossa profissão? Alguém tá dizendo, alguém fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus, para dizer que eu tô raciocinando sozinho, igual um doido? Porque é exatamente isso que passa. Certo? Quem aí, pô, já ficou com medo quando tava ganhando e quem aí já ficou corajoso quando tava perdendo? Estão entendendo agora? Estão entendendo o que é que a gente passa? Não, não, o cara quando tá perdendo, o cara fica, não, agora o preço vai voltar. Agora o preço vai voltar. Engraçado, quando o cara tá ganhando, o cara não pensa assim, não, o preço vai continuar caindo, o preço vai continuar subindo a meu favor. O cara nunca pensa isso, né, cara? Quando o cara tá ganhando, não, vai dar mais, o preço vai subir mais. Não, o cara fica, porra, essa porra pode voltar, eu vou sair. Não, o cara, mas quando o cara tá perdendo, o cara fica exatamente com o pensamento ao contrário. Porra, poderia ser ao contrário, né, galera? Mas não é. Galera, não é. Isso, cara, acontece comigo, acontece com vocês, vai continuar acontecendo. E muitas pessoas, cara, que não procuram a orientação que vocês estão procurando, porra, comigo, ou até mesmo com psicólogo, ou com profissionais. E, cara, todo esse conhecimento que eu tô passando para vocês aqui foram de tratamentos que eu tive que fazer para poder me especializar como trader, tá? Chegou uma época da minha vida que eu tava tão bom tecnicamente, que eu tava tão bom de estratégia, que eu já tinha desenvolvido praticamente tudo que eu precisava para ganhar o mínimo de dinheiro que me fosse preciso no mercado, o mínimo de conhecimento que fosse no mercado, eu comecei a pecar. Eu comecei ganhando no mercado, não sei se eu já contei minha história para vocês. Eu tava numa situação, cara, fodida. Eu e minha esposa passando necessidade.
E, cara, eu abracei o day trade assim de tal maneira que, assim, em alguns meses eu já tinha conseguido o conhecimento necessário para poder arrancar dinheiro do mercado. E, cara, graças a Deus, Deus também me abençoou e eu consegui ganhar dinheiro no mercado. E eu fui ganhando, fui ganhando, fui ganhando, fui ganhando. E, cara, eu não me protegi psicologicamente. E depois de um ano eu estando ganhando, cara, eu comecei a devolver tudo. Galera, pra vocês terem noção, eu devolvi em 3 meses, 3 ou 4 meses, tudo que eu tinha ganhado em um ano. Sabe por quê? Por conta desse filho de uma puta aqui, certo? Porque toda vez que eu tava perdendo, como eu já tinha passado um ano ganhando, eu achava que eu tava certo em tudo, sabe? E o preço quando vinha contra a minha posição, esse cara aqui fazia eu acreditar que eu era mais forte que o mercado. Esse cara aqui fazia eu acreditar, entendeu? Que o preço ia voltar, que eu podia enfrentar o preço, certo? Mas não, cara. Vai por mim, cara. O preço não vai voltar. Se você pensa que o preço vai voltar, cara, vai por mim, ele não vai voltar. Certo? Se você tá contra, você tem que ter a consciência de que você tem que ter um limite de perda. É para isso que exige o limite de perda e limite de ganho. Galera, todo mundo entendeu o quanto. Cara, e é só esses dois, eu vou dizer para você. Existem outros hormônios, mas eles têm menos influência no nosso comportamento. Mas vocês entenderam como que esses dois agem aqui? Tá, todo mundo entendeu isso aqui, cara? Que é pra gente poder passar pro próximo. Diz assim, cara, eu entendi. Todo mundo entendeu? É doido, né, Rafael? Muito louco isso. É, eu acho muito louco. Eu acho muito louco. E vou falar pra vocês, galera. Vou falar pra vocês. Isso aqui, cara, não se ensina em curso nenhum. Isso aqui não. Sabe por que eu não ensino? Porque eu depois de estar ganhando dinheiro no mercado, eu fiz muitos cursos. Muitos cursos. Inclusive curso de psicologia do trade. Tá? E nenhum tratava disso aqui. Eu já vim conseguir tratar isso aqui já com psicólogo, com psicólogos. E eu fiz uma adaptação para isso aqui. Certo? Tanto é que os dizeres embaixo, isso aqui tudo é copiado, tá, galera? Para poder informar para vocês. Isso aqui não foi eu que criei. Mas isso aqui, daqui em diante, isso aqui tudo é relato meu, tá? Que eu criei, tá? Que agora a gente vai falar sobre o assunto. O medo te limita a alguém e a coragem te arrebenta. Exatamente, Cleiton. Ou seja, no momento que tu tá ganhando, tu tá medroso. E no momento que tu tá perdendo, tu fica corajoso. Tu fica corajoso no pior momento, cara. Tu fica corajoso no pior momento. Porra, levanta a mão aí quem já fez essa merda que eu vou dizer. O preço foi contra. Pô, vamos dizer que tu já tá com o teu lote máximo, por assim dizer. Vamos dizer que tu entrou com 10 do mini, que já é pesado pra ti. Tu acreditou muito naquela operação e tu vou lá, quer saber? Hoje eu vou com 10 do mini. Tá? Aí tu botou os 10 do mini lá. Aí o preço foi contra. Aí tu, cara, quer saber? O preço vai voltar. Vai voltar? Eu tô corajoso. Já tá corajoso, né? Eu já tô corajoso. O preço vai voltar. Aí põe mais 10 do mini. Aí o preço cai mais. Aí tu fica mais corajoso e tu põe mais 10 do mini. E mais 10 do mini. Aí depois só vem a lapada. Quem já passou por isso? Quem nunca, né, cara? Melhor dizendo, quem nunca passou por isso, né, cara? Não vou nem dizer quem passou por isso. Quem nunca passou por isso? Como você preparou seu psicológico para aumentar a mão? Isso, Rafael, eu fiz um tratamento, cara. Não vou te mentir. Eu não vou chegar a dizer aqui contigo, eu aprendi sozinho. Muitas das coisas como trader eu aprendi sozinho, de verdade, por Deus. Mas isso eu não aprendi sozinho, tá? Eu tive que realmente procurar profissionais, psicólogos, psiquiatras, que me ajudaram a desenvolver isso aqui que a gente está conversando. Eu entendi, eles me fizeram entender que muitos deles não eram especializados na área, tá? Eles passaram a conhecer day trade porque eu apresentei para eles. Inclusive tem até um que está querendo virar aluno já, porque ele se interessou e gostou e tal. Mas ele que me despertou para esses lados. Eles, né? Porque foram mais de um profissionais. E eu passei a identificar isso. Disse, caraca, é isso que está acontecendo. Então a galera fica corajosa, mas por que a galera fica corajosa no momento que está perdendo? É por conta, cara, desses hormônios. E eu peguei esses estudos que eu estou fazendo para vocês e levei para eles. E de fato eles conseguiram confirmar. Tá? Então, de fato, isso aqui é uma realidade. Ninguém se atenta pra essa porra. Ninguém quer falar. A galera só quer vender setup, quer vender curso. É por isso que muito setup tá lá de graça no canal. Certo? Vou dizer pra vocês que isso é de menos, galera. Isso é de menos. Setup é de menos. Leitura, sim. Leitura é muito importante. Mas setup, cara, a gente dá até de graça, tá? Tá, eu já fiz. Porra, todo mundo já fez. Né? Tá, bora lá.
Então como é que a gente se prepara para isso, tá, galera? Como é que a gente vai se preparar? Tá, primeira coisa, tá, eu anotei fiz essas anotações e vou assim. Então tá, o que ocorre com o trader quando ele está operando? Durante a operação real, um trader observa muitos fatores para tomar a decisão de comprar ou vender. Realmente, a gente olha muita coisa, né? Isso pode acarretar uma série de pensamentos e, consequentemente, ativar hormônios desde bem-estar e prazer a estresse máximo. Foi o que a gente falou lá em cima, tá? Então, o cara sente prazer ou ele sente estresse. O problema é que quando ele está no estresse, ele fica corajoso, e quando ele está com bem-estar, ele fica medroso, e quando ele está sob estresse, ele fica corajoso, e a gente já sabe o resultado. Para que tais hormônios e suas consequências não abalem ou influenciem o estado racional durante a operação, é necessário que várias atitudes sejam tomadas para que você possa se proteger antes e durante uma operação. Por que antes e durante? Porque antes vai ajudar você a tomar decisão, e durante você não pode tomar atitudes negativas que vão só piorar a sua situação. Tipo o quê? Tipo um preço médio descontrolado. Não que o preço médio não possa ser praticado. Acho que o preço médio ele tem que ser racional, não sobre influência dos hormônios. Você tem que ser um preço médio calculado, certo? Tá. Então, tá. Para que tais hormônios e suas consequências não abalem ou influenciem o estado racional durante a operação, é necessário que várias atitudes sejam tomadas para que você possa proteger antes e durante uma operação. Tá? Quais são essas atitudes, cara? Você tem que ter, essas que são as bases, são pelo menos 4, tá? Primeiro, criar ciência de que fatores biológicos influenciam no comportamento humano, incluindo suas operações, tá? Como é que a gente faz para ter ciência? Falando desse assunto, tá? A partir do momento que eu entendo, cara, que esses hormônios eles realmente me influenciam, independentemente se eu sou branco, preto, amarelo, se eu sou homem, fêmea, macho, gay, bissexual, qualquer coisa assim, cara, e eu tô operando, isso aqui eu vou estar sob influência disso, porque isso aqui é biológico, independente de raça, credo, cor ou crença, certo? Então a primeira coisa é você criar ciência disso, e é por isso que essa aula aqui está sendo uma das mais importantes do nosso módulo, tá? Então a gente está criando ciência de que isso influencia a gente. Primeiro fator, tá? O segundo é observar e reconhecer seus erros e dificuldades diante de uma operação, tá? Lembra para vocês que eu falei, que eu admiti para vocês logo no começo? A gente nem tava falando isso aqui. Pô, cara, tá aí, ó. Eu admito para vocês, eu reconheço que, cara, toda vez que tá na última semana, eu tenho problemas, certo? Então, o segundo fato é você reconhecer que tem um problema. De repente, para mim, quando eu tô ganhando e eu quero sair com medo, seja uma das maiores dificuldades que eu tenho. De repente, pro outro colega, seja a questão do cortisol, que é quando eu estou perdendo, eu não sei parar de perder. Porque eu fico corajoso, e é normal eu ficar corajoso, certo? É normal isso, certo? Então você tem que primeiro ver em você qual desses fatores aqui, seja endorfina ou seja cortisol, eles influenciam negativamente no seu operacional. Tá? Não levando em consideração leitura, tá, galera? Nós não estamos falando aqui de operacional nem de técnica, nós estamos falando de questões emocionais, comportamentos, pensamentos, esse tipo de coisa. Então, o segundo fator é você observar em si mesmo. E isso, de fato, eu não posso fazer por vocês. Só vocês me contando, chegando comigo, Rico, eu estou com esse problema aqui, eu já reparei isso aqui, aí a gente pode identificar. Mas isso aqui, no geral, cara, só vocês podem fazer. Assim como eu fiz. Ninguém me contou, ninguém me analisou, eu contei. Eu comecei a perceber que toda vez final de mês eu começava a ficar ansioso e até fazia merda. E eu disse, pô, isso aqui tá me influenciando. Então eu já identifiquei que eu tenho um problema, certo? Beleza? O terceiro problema, que é um fator, cara, que a gente não falou, que são crenças limitantes, cara. O que seriam crenças limitantes? São crenças que eu crio que me limitam a certas coisas. Eu vou contar uma breve história aqui para vocês. Eu tenho um amigo, certo? Que ele não me escute. Ele não aceita a questão psicológica. Ele, de fato, tem pessoas que são assim. Assim como traders que, de repente, não sei se tem alguém aqui na sala que vai dizer que tudo que eu estou falando não tem nada a ver. Mas eu tenho um amigo que ele tem uma crença limitante muito grande. Muito grande. Certo? Certa vez ele estava numa estrada, ele pegou uma BR, sabe? Ele sabe dirigir. Ele é um ótimo motorista. Certo? E o que aconteceu? Ele sofreu um puta acidente. Estava de noite, estava chovendo.
e veio um carro na direção dele com farol alto e ele bateu no carro. Cara, acabou com o carro. Meu irmão, acabou com o carro. Ele quebrou o pulso, não quebrou nem a mão, ele quebrou o pulso. Ele quebrou o pulso dele. E, cara, ele ficou um bom tempo se dirigir, ele não conseguia dirigir. Cara, é um excelente motorista e a culpa de verdade, galera, não foi dele. Não foi dele. Até saiu o laudo e tudo, diante de tudo que ele me relatou, de fato a culpa não foi dele. Foi culpa do cara e a chuva tava molhadinha, o cara tava em cima da velocidade, o outro cara. E acidentes acontecem, infelizmente, né? Beleza, o que aconteceu com aquilo? Ele criou a sensação, ele criou uma crença limitante. Tanto é que ele não conseguia mais dirigir na BR. Você entende? Ou seja, um evento que aconteceu criou uma crença limitante dele. Então ele não conseguia mais dirigir na BR. Conseguia dirigir muito bem nas cidades, nas capitais aqui, por tudo mais, fazer região metropolitana. Mas na hora de dirigir uma BR, ele pedia ajuda para o colega, pedia ajuda para a esposa, porque ele mesmo não conseguia. Não conseguia. Aí, resumindo, o tempo passou, aquela sensação ruim foi passando, porque isso vai passando com um certo tempo, né? E ele criou coragem de pegar uma BR de novo. Ah, já passou, aquilo ali aconteceu, a mão já sarou, né? E pô, tá bom, hoje, esposa, eu criei a coragem de pegar a BR. A esposa aplaudiu, todo mundo ficou feliz. Ah, cara, que bom, isso é passado, aconteceu. O importante é que não aconteceu nada com você. E ele foi lá e pegou a BR, adivinha só. Adivinha a situação. Você tá entendendo? Foi lá na BR, justamente na BR, uma situação muito parecida. Começou a chover, de noite, carro, e ele deu de frente, dessa vez, com uma situação pior ainda. O carro, tá? Arrebentou o carro de novo, tudo uma vez. Dessa vez ele não se machucou, sofreu alguns arranhões. Mas que tipo de experiência a gente tem? Agora vocês imaginam como é que eles estão. Ele não consegue mais de jeito nenhum pegar nem no carro. Você entende? Agora ele está passando por um novo processo, novamente. A gente o pessoal tá todo mundo tentando ajudar ele e tal. Então vocês entendem que uma atitude real que aconteceu com ele, ele se machucou da primeira vez, certo? E por ele se machucar da primeira vez, ele ficou com medo de que acontecesse de novo. E esse medo, cara, foi criando uma situação que ele foi tentando evitar aquela situação. Mas no dia que ele criou coragem para pegar no volante de novo, aquilo tornou a acontecer com ele. Eu nem sei se tem pessoas aí que acreditam em negócio de... Tem gente até que acredita em lei da atração, né? Quando você tem muito medo de uma coisa, é justamente aquilo que vem acontecer com você. Ou quando você acredita muito que uma coisa vai dar certo, é exatamente aquilo que dá certo que acontece com você. Independentemente disso, estamos falando aqui de crença limitante. Quando você cria um medo de que algo vai acontecer, você começa a tentar enfrentar aquilo. Pode ser, cara, que por medo aquilo realmente aconteça, cara. E isso realmente é um real. Aí eu vou dar um exemplo para você. Tem muita gente, por exemplo, eu já vi casos de pessoas assim, que eram do gráfico, pessoas que eram grafistas, tá? Pessoas que só olhavam gráfico e começaram, até mesmo por influência de mim. Eu já vi vários casos assim, não foi nenhum nem dois, tá? Também não vou citar nomes, certo? E o cara começa a olhar o book, começa a olhar o times, e o cara começou a olhar o book com olhar o time. Justamente por ele começar a olhar o book, começar o times, ele começou a tomar stop. Tá entendendo? O cara, toda vez que ele olhava o book, ele tomava stop. Toda vez que ele comava o book, ele tomava stop. Hoje em dia, esse cara não consegue nem olhar o book, nem olhar o stop. Ou seja, ele criou uma crença limitante. Na cabeça dele, é igual o meu colega. Toda vez que ele pegar uma estrada, ele vai bater o carro. E não é assim que funciona a vida. Aquilo foi uma eventualidade. Então vocês não podem criar crenças limitantes. Ah, pô, cara, toda vez que acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não existe isso, tá, galera? Então, tratar crenças limitantes. Então, o primeiro caso é você reconhecer que fatores biológicos influenciam nas suas decisões. Observar, tá, galera? Observa muito bem quais são os erros de vocês. Trata as crenças limitantes de vocês, observa, tá? Porque elas realmente existem. Muita gente também tá, pô, cara, toda vez que eu opero suporte, ele rompe. Você criou uma crença de que toda vez que você for operar o suporte, ele vai romper. Tem gente também ao contrário. Toda vez que você faz isso, acontece aquilo. E você acaba criando esse tipo de coisa que eu vou falar para vocês. Não ajuda. Dentro do mercado não ajuda, tá? Não ajuda mesmo, tá?
Tem gente que cria, tem gente que cria até sobre ativo, né? Tem gente que já operou índice, por isso que só opera dólar, porque toda vez que opera o índice, o cara se ferra, e o cara já até fala mal do índice, ou fala mal do dólar, porque um ou outro e tal, tudo bem. Não tem nada a ver com o fato de você querer se especializar em um. Eu acho que até que você tem que se especializar em um. Mas você não pode criar crença limitante sobre as coisas dentro do mercado, beleza? Alguma pergunta sobre isso? Pra gente poder encerrar aqui mais claro. Trauma, exatamente. Lei da atração, né? Tem alguma coisa assim. Tem até uma coisa. Cara, assim, eu não sou muito. Eu não sou supersticioso, não, assim, tal, mas eu sou judeu. E tem uma história do judaísmo que fala sobre Moisés. Acho que até para quem é cristão, para quem é de outra religião, conhece Moisés, a história de Moisés, né? Então Moisés, ele tinha assassinado um homem. Ele, para salvar um irmão dele, um hebreu, um judeu, ele foi lá e matou um homem. Só que o que aconteceu? Ninguém sabia que ele tinha matado um homem, ninguém sabia, mas teve uma pessoa que viu. E um dos maiores medos de Moisés era que ficassem sabendo que ele tinha matado um homem, porque ele sabia que não ia pegar bem para ele. Então, e ele nunca tinha matado ninguém, tá? Ele nunca tinha matado ninguém, e ele começou a temer. Que descobrisse que ele tinha matado alguém. E justamente por ele começar a temer, uma vez ele viu dois judeus brigando, e ele foi lá tentar apartar a briga. E um dos judeus tinha visto que ele tinha matado. E o judeu, e esse cara olhou para ele e disse assim, cara, cara? Qual é a autorização? Se a gente não parar de brigar, tu vai me matar igual como tu matou aquele hebreu naquele dia? Ou seja, o cara viu. E a Bíblia, e assim, a Torá, a Escritura Sagrada, ou a Bíblia diz que a partir do momento que ele, no mesmo momento que o cara começou a falar, ele temeu. E justamente a partir daquele momento ali que ele começou a temer, que foi justamente o dia que descobriram. Até então, ninguém sabia, cara, que ele tinha. E nem o próprio cara que disse que sabia, esse cara não falou. Pelo menos é o que as escrituras dizem, né, cara? Que ninguém falou. Mas a partir do momento que ele começou a temer, do que aquela situação acontecesse, foi justamente que a situação aconteceu. Aí o faraó ficou sabendo, o faraó tentou matar ele, teve toda aquela confusão lá que tá. Mas tu percebes que ele mesmo criou aquela situação para ele. Ele mesmo criou. Ninguém caguetou ele, ninguém falou, ele simplesmente matou. Então fica realmente o exemplo até mesmo pro trade. Não crie crenças limitantes. Porque mesmo que você não acredite nessas coisas, cara, você começa a criar comportamentos que vão levar você para aquilo. É que nem o meu amigo, ele pegou no volante lá, ele tem medo de volante. Mas ele, embora ele dissesse que ele estava preparado, para ir lá, ele na verdade não estava preparado, ele ainda estava com medo. E esse medo dele levou ele a um novo acidente. Isso acontece, cara, num trade diário. Beleza? Bora continuar. Então, trabalhar crenças limitantes, tá? Porque ela, cara, tudo que a gente crê, cara, de uma certa maneira acaba visitando a gente. Tá? Buscar se proteger emocionalmente antes de operar através dos mecanismos de plano de trade. Galera, a gente tem 5 minutos. Eu vou tentar falar isso aqui desses 5 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, agora é a hora, porque depois disso aqui a gente encerra, certo? Crenças limitantes é coisa séria, complicada. Verdade, Walter. Já vi muita gente assim. E eu era um. Olha, que louco. Tinha isso. Tá indo, entrei na operação, vai voltar e não dava outra. Não voltava. Vai voltar. Aí é o contrário, né, Walter? Tem que acreditar na operação. Agora tem outra questão que o cara tem que acreditar na operação, né? Perda constante me leva a ter medo de operar de novo. Júlio, não é só com você, tá? Não é só com você. Beleza? Então a gente vai perdendo. A gente vai criando uma crença limitante de que o quê? Eu só perco. Day trade é perca. Só 10% consegue, eu não tô nesses 10%. E, cara, day trade não dá dinheiro, day trade não funciona. Resumindo, vou parar e para. Isso acontece muito. Tá, beleza? Então, buscar se proteger emocionalmente antes de operar através dos mecanismos. 5 minutos. Me dá 5 minutos, eu tomo banho com vocês. Tá, beleza. Então você vai buscar se proteger emocionalmente antes de operar através dos mecanismos como plano de trade. Galera, isso aqui é uma base do plano de trade. Eu acho que temos 4 minutos e vamos encerrar. Eu vou passar esse plano de trade para vocês. Mas eu vou passar o olho aqui
rapidamente para vocês. Planos de trade, tá? Então isso aqui, cara, são perguntas que você tem que fazer antes de você operar. Eu faço isso, galera, tá? Antes de eu operar, eu acordei, não importa a hora. Não importa a hora que eu for operar, eu leio isso aqui. Na verdade, vou ser sincero para vocês, hoje eu não leio mais tanto, mas eu me faço essas perguntas na minha cabeça, tá? Primeira coisa, se autoavalie. Então, cara, eu tô bem. Agora entra a pergunta do colega que ele perguntou lá em cima. Rick, tu opera todo dia? Vai depender disso aqui. Eu vou me autoavaliar. Cara, tô com dor de cabeça, sou um cara casado. Pô, briguei com a esposa, tô bem, não tô bem. Acordei com dor de cabeça, pô, tô com febre. Eu tô bem. Se essa pergunta for sim, eu tô bem, eu opero. Se a resposta for não, eu não tô bem, eu não opero. Cara, nesse dia eu não vou ganhar, mas também eu não vou perder. Compreendido agora por que tem dias que eu não opero todo dia? Porque, cara, de fato tem dias que eu não opero. Tem dias que eu tô atendendo aluno, pô, quem é meu aluno aqui sabe. Às vezes estou 2, 3 da manhã, a gente tá conversando. Estamos tendo aula. Então, naturalmente, às vezes, pô, eu acordo 7, 8. Eu não tenho hora para acordar não, galera. Não tenho hora para acordar não, tá? Então, às vezes, mas não importa a hora que eu acordo, às vezes eu não tô bem, cara. Tô com uma dor de cabeça, tô estressado, tô com alguns problemas para resolver. Não sei se vocês sabem. Eu tenho uma mãe que ela não é muito bem de saúde, às vezes acabo me preocupando com isso. Então isso acaba não me deixando bem. N motivos, vocês também podem ter motivo de vocês. Às vezes tem gente, eu sei que tem gente que trabalha, então às vezes o cara não tá legal, brigou com o colega do trabalho, brigou com a namorada, com o periquito, com o papagaio, o cachorro não tá legal. Não sei, cara, cada um tem seu motivo. Só que se você tiver bem, você opera. Se você não tiver bem, você não opera. Certo? Então, isso aqui eu posso até passar para vocês depois, tá, galera? Mas eu acho que vou ter que passar por e-mail. Eu posso mandar todo esse arquivo aqui para vocês olharem. Essas perguntas você tem que se fazer. Então, outra pergunta que você faz: qual ativo vou operar? Pô, vou operar dólar ou vou operar índice? Quanto que eu vou operar? 3 do mini, 2 do mini, 4 do mini, 5 do mini. Qual vai ser a minha meta de ganho? Pô, minha meta de ganho é 10, 20, 50, 500, 1.000, 2.000 reais. Você tem que ter isso em cabeça e você tem que respeitar essa porra. Aí tem a ver com gerenciamento de risco e disciplina, mas não é a aula de hoje, depois a gente vai tratar disso, tá? Qual o limite de perda? Pô, quanto é que eu posso perder? Quanto é que eu aceito perder? Pô, aceito perder 10 reais, aceito perder 50, aceito perder 100, beleza? Qual o stop mínimo por operação? Quanto que eu posso perder por operação? 10 reais, 50, 20? Se você for o cara que gosta de contar pontos, quantos pontos que eu vou perder? Sabe? Eu sempre, para quem participa para quem participou da última aula, eu falei que eu uso o sistema de gerenciamento de 1 para 1. Então, ou eu ganho 5 pontos, ou eu perco 5 pontos. Ou eu ganho 2 pontos, ou eu ganho 3 pontos. Ou eu ganho 10 pontos, ou eu perco 10 pontos, tá? Porque assim eu nunca vou perder além daquilo que eu aceito ganhar, tá? Quanto ganho por operação? Quanto que por operação você vai buscar? 50, 10, 100, 1.000, 20.000 reais? Vai depender da sua realidade, que isso vai mudar de pessoa para pessoa. Quanto eu devo parar de operar? Aí você vai fazer. Cara, quando durante a operação eu não estiver bem, quando durante a operação eu começar a ficar corajoso, certo? Tipo perguntas como essa: qual o melhor horário para operar? Aí você vai, aí isso aqui já é uma outra aula, tá, galera? Que a gente vai ter, eu não vou conseguir falar agora porque já está encerrando, a gente tem 1 minuto, tá? Bati a meta, devo continuar? Por que eu devo continuar? Beleza? Então essas perguntas você tem que fazer antes de você operar. Galera, vamos encerrar aqui o agradecimento pela puta aula de hoje, cara. Eu me sinto muito feliz em poder, sabe, cara, poder estar, porra, meu irmão, passando isso aqui para vocês. Eu tô tirando uma mochila de 30 quilos da minha costa de poder passar isso para vocês, porque muita gente vem me procurando pensando, cara, que porra, que é só técnica, estratégia, e no final das contas não é.